pessoal, hoje vamos responder uma pergunta que deixaram na nossa página sobre a reprodução de plantas através da estaquia. E antes de falar sobre estaquia, é importante a gente lembrar que existem duas formas de propagar plantas. Uma delas é a reprodução sexuada, que é através do plantio das sementes no canteiro, e a outra é a reprodução assexuada, que normalmente é através de algum pedaço da planta, seja um pedaço de raiz, estacas ou até mesmo células. Hoje vamos falar especificamente da estaquia, então existem enxertia, alporquia e outras formas. A mais simples dela é a estaquia, onde a gente chega, coleta um ramo da estaca da planta e faz o plantio. Quando a gente trabalha com estaca, é muito importante a gente entender algumas coisas. A primeira delas é que a gente está fazendo como se fosse uma clonagem da planta mãe. Então, a planta que vai nascer a partir desse plantio é uma réplica com todas as características de altura, crescimento, frutificação, floração, iguais às da planta mãe onde ela foi coletada. Para a coleta da estaca, é importante que a gente dê preferência para a coleta de ramos um pouco mais velhos, ou seja, ramos que estejam começando a se lignificar, ficar mais duros e que tenham pelo menos de 2 a 3 nós, porque a estaca ela pode enraizar de duas formas. Uma forma é soltando raízes ao longo da estaca inteira, ou então, dependendo da espécie, ela vai soltar raízes apenas a partir dos nós dela onde forem enterrados. Então, caso a gente não conheça a espécie que a gente está trabalhando, se a gente não sabe se a raiz vai sair direto do tronco ou se vai sair dos nós, é recomendado que as estacas tenham pelo menos de 2 a 3 nós na hora do plantio. O corte também é muito importante que a gente tenha cuidado, porque a estaca ela não é preparada geneticamente para o plantio, é diferente de uma semente. A semente tem seu mecanismo de armazenamento de energia, de germinação, quebra de dormência, enquanto que a estaca, ela é um pouco mais, ela tem uma suscetibilidade maior ao apodrecimento, porque se a gente fizer um corte raso nessa estaca, pode ser que acumule água, vai começar a apodrecer seu interior e aí comprometer a nossa estaca inteira. Então, é sempre importante que quando a gente for fazer um corte, a gente faça o corte limpo, raso aqui, e de preferência na diagonal, para evitar que acumule água no corte e também para aumentar a área de contato no substrato onde a gente vai estar fazendo o plantio. Quando a gente faz o plantio dela, é muito comum as pessoas realizarem o plantio dela colocando por inteiro assim. E se a gente estiver plantando ela num vaso, é preferível que ela cresça assim, porque a partir disso ela vai enraizar e a brotação dela vai continuar crescendo. Porém, existe também uma forma mais segura de garantir o enraizamento dessa planta, que é realizar o plantio dela no ângulo de 45 graus ou até um pouco mais deitado, porque assim a gente consegue ocupar o mesmo espaço de terra e ela vai ter uma área de enraizamento muito maior aqui dentro. A desvantagem desse método é que os brotos vão começar a crescer de forma não ordenada, o que pode prejudicar uma planta ornamental ou até mesmo uma muda de árvore que a gente estiver fazendo. É importante que esses ramos tenham folhas, porque a estaca dificilmente ela vai gerar energia para sobreviver por si própria, e a reserva de nutrientes dela é muito pequena, então a folha ela continua tendo esse papel importante, porém a folha gasta muita água em comparação com o que a estaca vai estar absorvendo. Então até que a estaca consiga desenvolver suas raízes, ela também para de absorver água. E por isso é importante que a gente mantenha as folhas, mas sempre corte pelo menos metade ou 2/3 da folha para diminuir essa perda de água. Após o plantio é muito importante o cuidado que a gente dá para a planta, para a estaca, porque se ela não receber as condições adequadas de água e iluminação, ela também pode vir a apodrecer. Então é importante que o substrato onde a gente faça o plantio seja bem drenado, ou seja, que a água consegue passar fácil pelo substrato, que ela não se acumule, porque o acúmulo de água pode favorecer o desenvolvimento dos fungos e patógenos. E é importante que o substrato fique sempre úmido, então não pode ser uma areia muito grossa, porque a areia grossa vai secar com rapidez, facilidade,
ou seja, a gente pode usar terra ou substrato comercial para viveiro, ou mesmo uma areia de textura média, que é mais do que o suficiente. Feito isso, a gente trabalha, aguarda alguns dias, né? A estaca, dependendo da grossura, vai influenciar na grossura e na idade, vai influenciar no tempo de enraizamento dela. Então é muito comum a gente ficar com dúvida e ficar mexendo nela para tirar, para ver se ela enraizou, e aí você vai acabar quebrando a raiz dela toda vez. E é muito importante a gente lembrar que existe uma diversidade de espécies muito grandes que a gente pode trabalhar, que algumas delas são facilmente enraizáveis pela estaca, como é o caso da eritrina, da amora, da roseira, e outras espécies a gente não sabe se pode enraizar ou não, como é o caso da maioria das espécies nativas que a gente tem, e que também existem espécies que são um pouco mais frágeis. Elas enraizam, mas elas precisam de uma ajuda, e para isso existem alguns hormônios que a gente pode aplicar nas plantas para estimular o desenvolvimento da raiz, ou então até mesmo o caso de plantas geneticamente modificadas, melhoradas para esse tipo de reprodução, que nem é o caso do eucalipto que a gente pode encontrar por aí. Então, pessoal, espero ter explicado a dúvida, né, sobre estaquia. Se tiver permanecido ainda alguma dúvida, alguma questão sobre o assunto, por favor, perguntem pra gente. Não esqueçam de dar o like e curtir nossa página. E estamos aí. Até a próxima.